Sim, me ouvem bem? Sim. Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento que nos reunimos para falar do Seu nome, pedimos Sua graça, Sua presença, que nos cubra com o manto sagrado da luz, da bondade, da misericórdia, para que possamos compreender as palavras contidas nesses livros da santa doutrina espírita e podermos cada vez mais melhorarmos como seres humanos, a fim de caminharmos para o bem, caminharmos com Sua palavra e que Sua luz penetre em nossos peitos e possa refletir aqueles que necessitam. Que a ignorância seja deixada de lado, seja deixada para trás, que os tropeços se transformem em lições, para que nossa evolução seja mantida, seja contínua. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia vivido, pelo sol, pela nossa casa, onde possamos voltar e descansar. Agradecemos por Sua misericórdia, Pai. Que os espíritos de luz, nossos espíritos amigos, estejam presentes e nos auxiliem, para quem sabe um dia conseguirmos chegar à Sua presença. Em Seu nome, que seja feito a vontade do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada. Vou compartilhar a tela. Acho que tá dando para todo mundo ver, né? A gente parou na conversa do André Luiz com o Tobias, eles indo para o Ministério da Comunicação e conversando sobre a questão do centro, né, de mensageiros ali do Ministério de Comunicação. Formar milhares de pessoas ali, espíritos, para habilitar esses espíritos a trabalhar pelo bem, né? Isso independente da religião, mas sempre com o objetivo de reencarnar aqui com condições de ter, mesmo que seja no inconsciente, vamos dizer assim, mesmo que seja numa memória da época de desencarnado, mas um treino para passar por aqui por situações em que o exemplo, a boa palavra e o comportamento possa servir de cartas vivas de Jesus, como foi dito na semana passada. A gente viu que é uma lembrança do Evangelho, né? De se tornar carta viva. Aquela questão que a gente sempre comenta, tem nos livrinhos lá do Emmanuel, sobre o apostolado de Jesus, né? Os apóstolos. Que é essa vivência, a buscar viver, a essência do Cristo e buscar na história dos apóstolos, na vida, no comportamento de espíritos como Chico, como Allan Kardec, o exemplo a ser seguido. E aí existem, então, o treino no plano espiritual, e que vários espíritos participam. Então, eles estavam conversando, e esse foi um ponto importante, porque a gente comentou bastante sobre a hipocrisia semana passada, e sobre a dificuldade que é, né? Porque a gente pensa, quantos deveriam estar trabalhando, né? Quantos que deveriam estar nos centros espíritas, nos templos evangélicos, exercendo a mediunidade, mesmo que não com a clareza técnica, né, do espiritismo, mas trabalhando pelo bem. Mas aqui, quando a gente reencarna, a força
dos hábitos infelizes, a força da busca material, eles acabam ofuscando essa parte nossa de treino pré-reencarnação que poderia ter sido usada. Então, deixa eu ver se é aqui. Não. No parágrafo passado, ele falou da enxada, né? Que é da mesma coisa que você prepara uma enxada e você não usa, ela enferruja. E até que ele comentou, existem médiuns e mediunidade, né? Existem situações diversas da mediunidade exercida de maneira correta, séria, que quando a pessoa, assim, veio para trabalhar como médium, e aí ela começa a buscar outras coisas que não bem, quando ela começa a trabalhar em favor próprio, quando ela começa a agir em favor do egoísmo ou da vaidade, ela oblitera, né, essa mediunidade, ela cai em obsessão, como a gente leu e está gravado nos arquivos, né, que foram mandados dessa semana, que a obsessão oblitera todas as faculdades mediúnicas. E aí um instrumento que é essa sensibilidade corporal, que poderia servir para ajudar muitas pessoas, ela fica reduzida e basicamente gera sofrimento e transtorno de acordo com aquilo que o próprio médium escolheu, né? Mas que se ele tivesse se agarrado a essa oportunidade de forma clara, tranquila, se ligando a Deus, então essa faculdade ela se estenderia. E aí todos esses conhecimentos do plano espiritual que foram feitos pré-reencarnação, eles voltariam como formas de intuições, como um treinamento, quase que aqui na Terra seria um novo treinamento, mas a pessoa pegaria com muito mais facilidade. Então são coisas que existe, eu acho que é no Missionários da Luz, que na primeira mensagem do prefácio, que é sempre do Emmanuel, está escrito: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então é basicamente assim, né? Milhares de espíritos desencarnam, enxergam as próprias dificuldades, chegam no plano espiritual, trabalham aí, como no centro de mensageiros, para trabalhar, para se esforçar, para chegar aqui e ter condições de trabalhar pelo bem, trabalhar para Jesus. Quando chega aqui, são as decisões, né, contra o homem velho, aquela decisão íntima de cada dia, de renovação. E aí a gente vai recebendo os avisos, né, vai recebendo os chamamentos ao longo da vida, e aí cabe a cada um a decisão íntima, né, e intransferível de seguir ou não aquilo que tinha sido prometido, combinado. Então, se segue, essas faculdades elas vão crescendo, né? Mas se busca um outro caminho, aí às vezes até por bênção divina, alguns médiums recebem a bênção de diminuir sua sensibilidade por causa da dor, que seria muito grande. Mas normalmente o desequilíbrio que vem junto com a mediunidade não trabalhada, ele é grande, porque são realmente, como a gente comentou, pessoas, né, que têm sensibilidades das células mesmo, sensibilidades neurais, bioquímicas, que facilitam muito as desordens mentais. É o que a gente comenta, né? Há muitas pessoas que eram internadas em hospícios e que ainda estão em hospícios são médiums em resgates absurdos, né? Em processos obsessivos bem complicados. Então, eu vou continuar a leitura e a gente vai conversando. Qualquer coisa, vocês vão parando aí. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Daqueles ensinamentos que ele tinha falado, dessa questão das cartas vivas de Jesus. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Acho que pulou várias páginas aqui. Espera
Peraí, gente. Nossa, pulou muitas páginas. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos. Aqui ele se coloca junto nesse grupo, né? Uma prova de humildade. É algo que a gente tem que sempre aprender também a fazer conosco, porque quando a gente comenta das dificuldades, é sempre mais fácil a gente enxergar nos outros, né? Mas a gente precisa se lembrar constantemente que nós estamos todos no mesmo barco, em termos de erros, de dificuldades, de defeitos, que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Isso que ele está falando, ele é muito necessário para todos nós, né? E explica também essa falência que acontece, que a gente comentou que realmente é mais de 80% que fale nas obras de mediunidade, né? Especificamente, eles estavam dizendo ali no livro. Porque a gente sabe que a gente tem as dívidas do nosso passado, e as dívidas normalmente são apego à matéria, são distância do bem, às vezes crimes cometidos por ciúme, traições diversas pela nossa sexualidade desregrada, situações de busca de ganho material que passaram até um limite do aceitável em termos de buscar apenas o necessário, né? Mas aquela busca, a ociosidade, Thales lembrou aqui que realmente é um problema difícil até de lidar a ociosidade, porque os espíritos muito ociosos que passam séculos e séculos assim, a gente comenta que existem nos livros do Kardec que eles demoram inclusive vários anos para reencarnarem, porque eles não querem, né? E evitam a todo custo o trabalho. E tirar essa ociosidade do espírito, ela é muito difícil, porque o espírito ele precisa vencer aquilo por ele mesmo. A gente vê pessoas aqui na Terra que elas não têm vontade de agir por nada, né? Às vezes nem aquilo que faz vai ser bom para elas, que seria algo que traria benefícios até para elas, se for pensar numa questão egoísta. Muitas vezes elas deixam de fazer porque elas preferem uma inércia culposa nesse sentido, né? Gera aquele negócio que a pessoa faz escola ao invés de estudar. A ociosidade gera. O Thales lembrou de uma história que ele conta. História de professor, né? O aluno ele gasta uma energia absurda para fazer uma cola que seja impossível do professor pegar, né? Gasta o tempo lá, compra caneta especial, enrola o papel na caneta, escreve pequeno. O tempo e a energia que ele gastaria naquilo, se ele tivesse gastado estudando, ele teria aprendido muito mais, né? Ele teria pelo menos aprendido alguma coisa. Então, é aquilo, né? A ociosidade, ela gera isso. A pessoa, ela não quer se comprometer com responsabilidade, colocar sua mente para focar e trabalhar em algo. Se ela não quer fazer isso, ela quer meio que viver a Deus dará, né? E só ouvindo praticamente os seus instintos mais primitivos. É uma pessoa que não usa o, a parte frontal do cérebro, né? Ela está ali só apenas reagindo ao ambiente e reagindo de forma a ter a menor quantidade de trabalho possível. E aí a gente vê, né, às vezes até empurrando trabalho para os outros, até em situação assim, se é uma mulher que é mãe, é possível de perceber comportamentos assim, de transmissão de responsabilidade aos outros. Isso a gente vê na escola ultimamente, né?
Às vezes, hoje em dia, o filho faz alguma coisa errada na escola, a mãe briga com a escola, não briga com o filho. Porque existe toda uma proteção a esse tipo de comportamento que, quando a gente olha friamente, claro, não deixando de ter caridade, mas é por um comportamento de fuga, de responsabilidade da própria mãe, né? De não querer nem discutir e não querer educar os filhos. Então ela deixa para que os outros eduquem, para que o mundo eduque, e não coloca ativamente esse esforço ali. Então a gente consegue enxergar isso em vários comportamentinhos do dia a dia, que passam despercebidos, porque a Terra é assim, mas que são buscas, né, de ociosidade. Muitas vezes vai fazer uma tarefa de casa, uma tarefa no trabalho, faz o mais rápido possível, bem mais ou menos, para voltar para a ociosidade. Então, como o Thales comentou, como a gente está numa época em que os espíritos que mais demoraram a reencarnar, os espíritos estão tendo a última chance de reencarnação, eles estão nesse período. Então, a gente percebe mesmo que as gerações elas estão com esse padrão de comportamento que traduz o comportamento do espírito. Então, isso são deformidades da nossa personalidade, né? Como o Tobias comenta aqui, que para triunfar é preciso ir além de tudo aquilo que nós já fomos do passado e colocar realmente resoluções novas, coisas que nós não estamos acostumados a fazer. E aí, tudo que a gente não está acostumado tem mais trabalho. Então, se a gente não vence a preguiça, se a gente não vence a tendência de buscar sempre agir da mesma maneira que a gente estava agindo, a gente não vence. Porque é só entrar em contato com vibrações que nós já estamos acostumados, mesmo que sejam vibrações ruins, a tendência é que a gente, sem pensar, automaticamente entre no mesmo nível vibratório. É o que ele falou. A gente acredita muito mais naquilo que a gente já foi, nas nossas tendências, do que nas possibilidades divinas. Então, para a gente se ligar a Deus e fazer o bem, é preciso força, tem que orar, pedir ajuda para Deus, enxergar que nós estamos tendo dificuldades, buscar se ligar ardentemente e fazer força mesmo. Até para orar muitas vezes em tempos de dificuldade. A gente comenta, né? Às vezes se está muito mal, precisa ser de olhos abertos, de voz, porque se fechar os olhos muitas vezes a obsessão e a maneira dos nossos pensamentos não deixa que nós acalmemos e nos liguemos ao bem. Então, é aquilo, os bons espíritos, eles estão sempre do nosso lado, insuflando bons pensamentos. Quando a gente chega nesses momentos de microdecisões que acontecem durante o dia, e que nós poderíamos lutar para não agir de determinada maneira, mas nós, na verdade, escolhemos acreditar e escolhemos aquela velha sensação que já é habitual em nós, sem querer pensar muito, sem querer refletir se aquilo está de acordo com Jesus ou não, e se aquilo está nos fazendo bem. Então, a gente comenta, o Thales comentou esses dias para trás, a gente estava conversando sobre a questão de tira o porquinho do curral, da lama, limpa, passa perfume, coloca roupinha. Se você soltar, ele vai retornar à lama. E o porquinho? Eu falei porquinho. E nós somos assim com os nossos defeitos, né? Com as nossas tendências infelizes. Então, a luta, ela precisa realmente ser a de limpar o nosso vaso. Quando Jesus falou, ele foi realmente muito profundo nesse sentido, porque é só limpando realmente o nosso interior que a gente vai conseguir estabelecer esse novo eu que nós vamos gerando, mais ligado a Deus, né? E que é mais capaz de refletir as potencialidades divinas. Porque aí o individualismo diminui, o egoísmo diminui, aí o amor ele sai mais naturalmente. As contendas elas já não doem mais, não ferem. O nosso coração ele já não perde tanto tempo em mágoas, em ressentimentos. Isso é uma construção que a gente precisa fazer
dessa luta contra tudo isso que deformou a nossa personalidade. Então, ao longo das encarnações, a gente pode ter feito muito mal às pessoas e a gente costuma se sentir melhor que os outros, né? E acreditar que tudo que os outros fazem contra nós é extremamente grave, né? Mas não importa o que a gente faça aos outros, porque a gente enxerga o que os outros fazem conosco, mas a gente não enxerga o nosso comportamento para os outros, né? Então a gente passou várias e várias encarnações assim, por exemplo, e aí chega numa encarnação em que nós somos humilhados constantemente, a gente está recebendo uma bênção. É por isso que ele fala que é o disparate de interpretar dificuldades como punições. Porque se a gente chega numa encarnação em que nós estamos sendo humilhados, essa dor da humilhação, essa dificuldade, ela é uma bênção, porque ela traz uma possibilidade, se for feita com paciência, com amor, de superar coisas assim milenares, né? Que é a gente sentir na pele o que a gente causou aos outros e enxergar que nós somos capazes e fomos capazes de humilhar da mesma maneira que nós estamos recebendo essa humilhação. E que, ao contrário da pessoa que ainda está humilhando, a gente está recebendo. Então já é um mérito, né, do espírito de poder passar por uma provação já e não tá fazendo ela, né? É muito mais triste a pessoa que se coloca à disposição de fazer um crime, se coloca à disposição de tratar mal os outros, do que a pessoa que está recebendo isso, né? Então, a gente viveu assim muitas encarnações revoltados com Deus, buscando satisfação das nossas necessidades primitivas, principalmente poder, dinheiro e sexualidade. A gente viciou os nossos perispíritos nesse tipo de vibração e aí acaba conduzindo a nossa fisiologia, né, o nosso corpo aqui nessa encarnação. E para vencer é preciso ir trocando, né? Aquilo que trazia euforias do mundo, prazeres fugidios, quando a gente percebe o sofrimento que traz o réptil que existe debaixo da cesta de flores, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a trocar essas pequenas alegrias, que não são alegrias de verdade, em busca de momentos que realmente trazem aquela sensação de pertencimento, de amor. E aí, fazendo isso, a gente precisa acreditar nessa possibilidade de virtude que existe em nós, porque nós trabalhamos para isso. Nós fizemos uma programação dessa reencarnação, nós escolhemos vir como espíritas, por exemplo, nós escolhemos trabalhar dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, os conceitos espíritas, e nós nos preparamos para essas dificuldades que nós passaríamos aqui, porque nós sabemos, então, da última reencarnação e desse período pré-reencarnatório, das nossas dificuldades mais profundamente do que nós sentimos hoje. Então, as lutas que nós passamos, as dores mais profundas que nós sentimos nessa vida, provavelmente nós já sabíamos que nós passaríamos por algo parecido. E nós nos preparamos a isso, com a ajuda dos amigos espirituais. Então, quando chega nesses momentos de prova, esses são os momentos em que nós, para vencer e realmente triunfar, como ele diz, que é preciso acreditar na nossa capacidade de vencer nós mesmos, de vencer o passado que nós construímos, e não acreditar mais nessas sensações que, apesar de familiares, nós já entendemos e já sabemos quão dolorosas elas são. Então, são coisas que, no amadurecimento, né, do conhecimento de nós mesmos, no amadurecimento de entender como é que a vida nos levou para determinados lugares, a gente aprende, então, o quanto que nós fomos, né, e já fomos, assim, em outras encarnações, ingratos em relação a Deus, né? Porque em todas as dificuldades
reveses ou até situações que pareceriam horríveis, foram as situações de maior crescimento espiritual e situações que muitas vezes nos livraram, né, de desfiladeiros aí de trevas. Então Deus dá a chance para todos nós, constantemente, de retomar o nosso caminho. Não importa os desvios que nós tomamos, nós precisamos enxergar que nós tomamos esses desvios e retornar para o caminho reto o mais rápido possível, com mais força de vontade. Porque quando a gente não faz isso, quando a gente evita olhar para os nossos erros, quando a gente continua errando porque a gente continua acreditando nessas tendências do passado e a gente não busca se ligar a Deus, a gente vai afundando cada vez mais esses centros perispirituais que já estão doentes, e a ligação com os obsessores durante a vida ela fica muito forte. E então a chance de perder a reencarnação é grande quando a gente não se liga ao bem e busca enxergar o erro dentro de nós. Então, perde-se muitas encarnações por esse hiperfoco, né, nas vibrações passadas, na busca de situações de conforto material, de situações de projeção social, na busca de situações que sejam favoráveis a nós, independente das outras pessoas, um egoísmo absurdo. Então, são situações que não quer dizer que buscando o caminho de Deus a gente não vai fazer isso, porque a gente tem isso dentro de nós. Mas buscando o caminho de Deus, a gente recebe condições de enxergar o nosso erro e acertar. Mas se a gente se liga a isso e não quer se ligar ao bem, aí sair disso é muito difícil. E aí a gente acaba criando mesmo uma dificuldade enorme, porque aí as possibilidades vão ficando mais reduzidas, né? Fica mais difícil de encontrar as pessoas em outras encarnações. Nós deveríamos ter pago débitos e nós não pagamos pela nossa escolha em não seguir o bem. E aí tudo vai ficando um pouco mais difícil. Tem uma história no Céu e no Inferno sobre um suicida que ele se suicidou em 5 encarnações. E aí ele comenta na história que ele tinha feito, né, uma nova encarnação e ele não tinha conseguido vencer. Ele tinha feito novamente. Mas nessa encarnação, mesmo com a dificuldade, ele tinha entendido já, ele já tinha melhorado mais rápido da situação que ele estava, e ele já estava preparando uma nova reencarnação em que ele saberia que passaria novamente pela tentação do suicídio, mas ele estava acreditando na força dele de vencer. Então, imagina um sofrimento longo de ter passado por 5 encarnações, né, interrompidas dessa maneira, mas em nenhum momento ele deixou de receber ajuda. Então, ele teria condições também, ele teve condições de uma nova chance, uma nova reencarnação, ele lutar novamente. E assim a gente vai fazer com todos os nossos defeitos, até que a gente tenha condições de realmente nos vermos completamente livres, né, dos erros cometidos e mais ligados a Deus. Quando nós terminarmos aí, né, a nossa evolução e sermos espíritos puros. Mas como o Thales comentou nos estudos passados, e é sempre bom da gente lembrar, esse período que a gente vive ele é um dos mais difíceis, porque a gente já entendeu que os nossos erros são grandes, mas a gente ainda está numa espécie muito rudimentar, né? A gente está lutando para vencer coisas que são muito, muito baixas, muito primitivas ainda. Quando a gente vencer a grande parte dessas questões em relação principalmente a apego material e sexualidade, as nossas reencarnações elas vão ser muito mais tranquilas, muito mais ligadas a Deus, porque a gente vai ter vencido aí o grosso, né, das nossas dificuldades.
A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas, em palestras vibrantes. Um pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. É muito diferente das alegrias terrenas aqui, é bom a gente comentar. Essa conversação discreta, uma alegria que não gera uma euforia gritante, né? Isso é muito diferente do que muitas vezes aqui na Terra considera-se como simpatia, alegria, mas na verdade é quase que um desespero, né? Que as pessoas sorriem, mas por dentro o sofrimento íntimo, o desespero de estar distante de Deus, ele é enorme. Muito bem, disse, alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Não sei se vocês lembram, mas Tobias, ele tinha trabalho, mas ele deixou o trabalho para levar o André Luiz. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou ao auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido os 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto, sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. E, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador. Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu. Esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então agora a gente vai conhecer o Vicente. Deixa eu só pegar uma bebida aqui. Tô disfarçando, mas é Coca Zero. O caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Isso mostra assim que nós temos qualidades muito, muito nobres em nós que nós precisamos aprender a cultivar já desde essa vida e a trabalhar para continuar lapidando isso, né? Aquilo que a gente comentou que o Tobias conta de acreditar nas potencialidades divinas, porque são espíritos que estão numa condição ainda do umbral, né? Na questão, o nosso lar ele ainda está numa região de umbral e ele ainda é lar de espíritos que estão trabalhando para se reajustar. Então, só o fato de trabalhar para se reajustar, se ligar ao bem e se ligar ao trabalho, floresce em nós virtudes que estão ali latentes, escondidas. Porque muitas vezes, quando a gente se liga demais aos erros, quando nós
abaixamos demais a nossa vibração, a gente não consegue acessar esse lado nosso que é ligado a Deus, aquele lado que está ligado à consciência divina. Então, isso é bonito dele dizer isso do Vicente, porque é o que ele irradiava, era aquilo que ele estava alimentando, né, naquele momento, a totalidade dos pensamentos e ações do Vicente. Isso a gente tem condições de fazer aqui na Terra, né? No treinamento do foco, do pensamento, no esforço de boas obras e no sacrifício de nós mesmos, com o tempo a gente vai assumindo, né, cada vez mais uma serenidade, uma calma, uma tranquilidade, né, no falar e no agir, que é uma conquista, né, pelo vencimento das nossas tensões que são geradas pelos nossos defeitos. Então, é bom da gente lembrar isso, porque a gente lembra constantemente de que é preciso acreditar na nossa capacidade de fazer o bem. E acreditando nisso, fazer. Não deixar de agir pelo bem e agir pelos outros. Porque com o tempo, isso vai ser sempre recompensado, mesmo que não seja nessa vida, mas que seja na alegria do plano espiritual, da gente sair de uma encarnação melhor do que nós entramos. Disse-me da sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me à corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara minha infinita confiança. Evidenciando minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Aqui é uma maneira dele dizer que ele, de certa forma, extrapolou os próprios sentimentos, acreditando que o sofrimento dele era muito grande. E vocês lembram que ele tem o André Luiz, no seu sofrimento depois do umbral, e até dentro do umbral mesmo, naquele período em que ele estava sofrendo, pensando na família e tudo, ele demonstrava essa característica de autocentramento, né? E isso é uma característica humana mesmo. Até a gente comenta que o Thales comentou no estudo que foi feito, né, que a criança já com 1 ano de idade, 1 ano, né, ela já demonstra sinais de egoísmo, e o próprio desenvolvimento da criança, ela primeiro acredita que é tudo dela, que o mundo é ela, e aí depois com o tempo ela vai crescendo, e com a ajuda do desenvolvimento da família, da educação dada pela família, por isso a importância da família, a criança vai aprendendo que existem outras pessoas no mundo e que são iguais, né, perante ela e que detêm os mesmos direitos e que sentem as mesmas dores, né, e aí que a gente fala que é um treinamento de empatia, né.
Se a família ela é egoísta e ensina egoísmo, então a criança já desde cedo ela aprende a pensar só sobre si mesma e acreditar que os sofrimentos dela são os mais importantes e são os únicos, né? Que as pessoas não sofrem tanto quanto ela. E isso é algo complicado de tirar, né? Assim, do espírito, do comportamento intrincado da pessoa. É preciso que a pessoa entenda, né? E lute contra isso. Então, não é uma crítica. Aqui a gente está contando que eu acho que ele mesmo que escreveu isso aqui de propósito para mostrar que esse comportamento de quando a gente vai contar os nossos problemas, muitas vezes a gente sensibiliza, a gente capricha nas palavras e a gente traz para a história toda uma situação que mostra que, no fundo, a gente acredita que nós somos grandes sofredores. É a nossa tendência a um vitimismo que é preciso que nós vençamos, porque se nós somos filhos de Deus e tudo que nós recebemos é para o nosso crescimento e pelo nosso merecimento, então as dores elas não podem ser tão grandes, né? Nesse sentido de trazer essa autoimportância, muitas vezes até ferindo outras pessoas que passam por problemas até mais sérios, mas que o nosso egoísmo não permitiu que nós enxergássemos, né? Então, comentar dos próprios problemas, a gente tem que sempre ter uma educação nesse sentido. E não é proibido falar sobre as próprias dores, inclusive é necessário, principalmente para conseguir a cura, para conversar e organizar as ideias. Mas, como se diz, é muito importante, se a gente presta atenção como a gente fala dos nossos problemas, como a gente expressa os nossos problemas, a gente vai estar aprendendo a enxergar a profundidade do nosso pensamento. Se o que a gente faz, o que a gente pensa, a gente está incluindo as outras pessoas ou não, ou se a gente está trabalhando para nós sermos o ser mais importante das nossas vidas. Se a gente estiver fazendo isso, a gente precisa repensar e reorganizar, né? Porque o ser mais importante da nossa vida, ele precisa ser Deus. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Eu ia fazer uma piada, mas eu deixo essas piadas pro Thales fazer. Hoje ele tá sério, hoje ele não vai fazer piada. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor de meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar de todos. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Ele foi fazer pesquisa. Naquela época isso aconteceu. Não? Clínica? Não, mas ele falou que não se especializou. Ah, porque ele tá falando de tubos de ensaio. Era uma clínica. Eles pegavam os laboratórios. Ah, tá, os exames. Entendi. Era sobre exames.
Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Então ele mostra que assim como André Luiz, ele também viveu um período de desilusão quando ele desencarnou. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou na nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se afinal de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroados de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Vamos ver o que é filaucioso. Filaucioso. Que denota filáusia. Vamos ver o que é filáusia. Amor desmedido de si próprio. Imodéstia. Impostura, orgulho, presunção. Então é naquela questão de que é comum em advogado, né? Mas acaba sendo uma ilusão, porque normalmente a pessoa que se predispõe a ter determinados comportamentos na profissão significa que ela está identificada com eles, porque é possível você trabalhar sem que você utilize, né, desses comportamentos assim, não muito moralizados para fazer o trabalho. É possível trabalhar com seriedade sem colocar orgulho e presunção nas coisas, né? Então, isso mostra que não é porque a pessoa tinha maneiras, né, de ser uma pessoa séria, mas tinha indícios de que ela tinha situações imorais no trabalho. Isso significa que ela poderia ter isso sim na sua vida pessoal, porque não existe essa separação, né? Nós somos o que nós somos e nós nos expressamos em qualquer ambiente. Nós nos expressamos até quando nós não queremos expressar, né? Porque a gente sempre deixa indícios do que nós somos na maneira de agir, no comportamento, na maneira de tratar as pessoas. Okay? Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Aí, com certeza, essa foi a salvação dele, porque
mesmo com as dificuldades, buscar um trabalho honesto e buscar o trabalho ao invés do rancor, do crime, do vício, isso já é um ponto principal para a manutenção do equilíbrio espiritual, mesmo na dificuldade. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Ele entrou em sepse, em falência de múltiplos órgãos, por bactérias da região nasal. O quê? É que vai colocar. Você deu spoiler. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Doloroso isso, né? Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Isso porque acaba acessando essas memórias, a dor volta, o sofrimento retorna. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir. E continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer ao divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Isso é 1920, por aí. Então imagina, gente? O escândalo seria enorme mesmo. Eleutério lembrou, porém, que possuímos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou, e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. Aí seria bactéria, no caso, Porque se foi de cultura, então seria uma bactéria. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Por que ele foi para as zonas inferiores? Está contando uma história de que ele era honesto, trabalhador, dedicado, sofreu um crime. Porque com certeza tem coisas dele que também... Ele contou. Quando ele percebeu que a esposa não estava bem, que estava enfadada, ele não parou o que ele tinha que fazer para verificar os problemas dela, porque ela fazia o que ele desejava. É verdade. Logo ele estava satisfeito porque as coisas aconteciam do jeito que ele queria. Ele não pensou na outra pessoa sem o egoísmo. Uhum. Ele
pensou apenas em si, que ela estava fazendo a vontade. Isso foi uma espécie de descaso que ela sofria em silêncio, e ele não teve a sensibilidade de conversar, de verificar as dores dela. Havia uma certa distância entre eles, não houvesse, ela não se aproximou. Laucioso, Eleutério. Aí, ali, quando ele fala isso, ele já conta uma parte do problema que envolveu. Ele fez com que ela, e assim os homens também naquela época, fazia com as mulheres. Mãe, sem desejo, sem vontade, como se fosse uma assistente, não dando para ela, provavelmente, a condição de ser pensante, atuante e tomando as decisões da família. Sentindo-se ela então rejeitada, não foi tão difícil se apaixonar por outra pessoa que lhe deu mais atenção. Não podemos negar que havia nobreza, porque ela não procurou fora, mas foi dentro da própria casa que aconteceu. Alguém lhe deu atenção. Outra coisa, naquela época, os laboratórios de análises clínicas faziam pesquisas. Não tinha laboratório particular de pesquisa no Brasil. No Brasil, os laboratórios eram feitos, eles faziam e existiam para dar exames para os hospitais, para os médicos. O que ele fez foi um laboratório fora do hospital, se especializando, porque o médico era um cientista na época. Estudava, descobria, mas você vê que em momento algum ele cita papers, então não podemos associar um laboratório de pesquisa. Ele não fala, escrevíamos juntos. Não. Ele não fala, publicávamos nossos resultados, fizemos descobertas. As descobertas eram as descobertas das doenças. Que doenças, a pesquisa era que doença que fulano tinha analisando o sangue, que naquela época era muito difícil, porque era por microscópio e algumas reações. Por isso que eu disse que é de análise clínica e não de pesquisa. Ah, entendi. Eu vou terminar só o parágrafo pra gente terminar esse capítulo. Peraí. Tá. Ele foi para o lugar de inferioridade porque uma vida que parece perfeita, honesta e bonita, se ela for regada pelo egoísmo, e que o indivíduo só não mostra as faces dele, porque nada acontece diferente do que ele deseja, é porque de alguma forma ele não procurou se submeter às provas da vida, mas se escondeu atrás do dinheiro e da projeção social que você citou anteriormente. Está escrito isso aí. Tá. Os próprios espíritos te inspiraram a falar aquilo antes desse exemplo, que agora está associado de forma quase que, vamos dizer assim, sutil. Sutil. Para que as virtudes fossem faladas de maneira mais assertiva, que acontece nos livros do André Luiz e do Chico, e os vícios eles ficam na sutileza, porque o mal não merece comentário. O próprio maneira dele contar a história, né, da aventura do casamento, e primeiro ele cita a tranquilidade material que ele deu para a esposa. Depois ele cita que ele tratava ela com carinho. Então, realmente. Então, o André Luiz, esses livros eles têm situações de análise de personalidade psicológica muito profundas, que a gente tem que estar bem atento para observar. Não obstante isso mesmo ser uma observação superficial, mas observe, ele não fala mal da esposa. A palavra que foi usada no lugar de prepotente foi uma palavra, entre aspas, mais nobre, né? Em momento algum ele critica a esposa pelo que ela fez, vocês percebem? Ele só conta a história. Ele não falou das características psicológicas dela que a levaram a fazer isso, nem as dele. Não era necessário. Então aí nas entrelinhas estão escritos os problemas
Ele disse dele mesmo quando ele fala: depois de um certo tempo nas zonas inferiores. Uhum. Faz a oração final. Posso? Jesus amado, mestre e amigo de todas as horas, abençoa cada lar que recebe as bênçãos do seu amor na leitura sagrada trazida pelo esforço dos espíritos amigos e pela mediunidade abençoada do querido mártir da caridade no Brasil, Chico Xavier. Representante do Cristo entre nós, trouxe através das letras as oportunidades de redenção para nós, e ouvindo-lhe os contos, lendo-lhe as histórias, trazida pelos vários espíritos que se sagraram vencedores das suas próprias derrotas anteriores, nos servindo de exemplo, mostra-nos como proceder aqui, tendo como realidade o mundo espiritual, que nos convida e nos chama para a parte superior, que é aqueles que lutam contra os seus defeitos, se tornam virtuosos trabalhadores do Cristo com a oportunidade de continuar trabalhando. Abençoa os nossos corações dentro desses lares abençoados e cheios de luz. Unamos no Senhor o desejo de fazer o bem, fortalecendo-nos uns com os outros encarnados, trabalhadores da última hora, com os desencarnados que na seara do Cristo, vem nos convidar à nossa redenção, em que, enquanto nos redimimos, carregamos conosco aqueles que outrora levamos para o caminho espesso, triste e deserto dos vícios materiais e da primitividade. Que as nossas ações viris resultem na nossa transformação e no exemplo semelhante, que vendo-nos o esforço de nos melhorarmos, entenderão que a felicidade se encontra somente em sermos cristãos e fazermos a vontade do Pai Celestial que o Cristo nos ensinou. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada. Até domingo para todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Deus abençoe.